volta com os donos da bola no futebol, nos embalos de Filipe Luís, que agora assumiu o Flamengo. Muitos ex-jogadores também resolveram se aventurar como treinadores. Ué, mas esse cara não estava jogando futebol até pouco tempo atrás? O famoso ditado que ele saiu do futebol, mas o futebol não saiu dele é real. Grandes ex-jogadores penduram as chuteiras, mas nem sempre deixam os gramados. Recentemente, Filipe Luís assumiu o comando técnico da equipe principal do Flamengo. E assim como ele, alguns ex-jogadores não pensam em férias, mas sim em executar algum cargo no futebol mundo afora. O ex-lateral rubro-negro fez história na Espanha. Com a camisa do Atlético de Madrid entre 2010 e 2019, o lateral disputou exatos 333 jogos pelo Atlético de Madrid. O defensor também atuou por um ano no Chelsea e foi campeão do inglês. Depois de 14 temporadas no futebol europeu, Filipe Luís retornou ao Brasil em meados de 19 para defender as cores do Flamengo. Foram 10 títulos ao todo, após 175 jogos pelo Mengão, com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e 4 gols marcados. Ele se aposentou no final de 2023. E com menos de um ano depois de pendurar as chuteiras, ele foi anunciado como treinador interino do Flamengo até então. Assumiu o time sub-17 carioca, onde somou 11 vitórias em 13 jogos e foi campeão da Copa Rio. Em junho, foi promovido ao sub-20 e somou 11 triunfos em 16 jogos. Após a demissão de Tite, o Flamengo confirmou Filipe como treinador do time profissional. Um ano após deixar os gramados, o ex-lateral vai ter a missão de conduzir o Flamengo de volta ao caminho das vitórias. Vincent Kompany é um ex-zagueiro que ficou marcado na história da Premier League. O belga atuou em apenas 3 clubes durante toda a carreira. Começou no Anderlecht, clube da Bélgica, e vestiu a camisa dos roxos e brancos por 5 temporadas, de 2002 a 2007. Se transferiu para o Hamburgo da Alemanha por apenas um ano, e daí em diante foi a era Manchester City. Mais de 10 anos no clube inglês, que levantou diversos títulos. Ao todo foram 4 campeonatos ingleses, 3 Copas da Liga Inglesa, 2 Supercopas da Inglaterra. Além disso, ele defendia a seleção da Bélgica, tendo disputado 2 Copas, 2014 e 18. Sim, torcedor, ele estava naquele Brasil 1, Bélgica 2 na Copa da Rússia. Kompany deixou o City em 2019 para assumir o cargo de jogador técnico do Anderlecht, antes de encerrar a carreira de atleta em 2020. Ele assumiu o comando do Burnley na temporada 2022-23 e levou o time à elite do campeonato inglês. Na primeira divisão, o time terminou na 19ª colocação, entre 20 times e, claro, foi rebaixado. E de rebaixado para um dos maiores da Alemanha. Em maio, o Kompany assumiu o Bayern de Munique e vai disputar a Liga dos Campeões. Um salto e tanto na carreira, não é? O ex-zagueiro de 38 anos assinou o contrato até 30 de junho de 2027 e agora substitui Thomas Tuchel, que ficou pouco mais de um ano no cargo e conquistou apenas um título no alemão. E por fim, o ex-volante Thiago Motta. Começou a carreira no Barcelona, mas logo se transferiu para o Atlético de Madrid. Por conta de uma lesão, Thiago se mudou para a Itália para atuar no Genoa de forma gratuita. Conseguiu um bom desempenho na temporada seguinte, a Inter de Milão entrou no caminho do volante. Pela camisa nerazzurri, jogou 83 partidas, marcando 8 gols, conquistando diversos títulos, 5 troféus em um ano: o Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa da Itália, a Champions e ainda o Mundial de Clubes. Mas foi no PSG que o ítalo-brasileiro fez história. Entre 2012 e 2018 esteve em campo por 231 vezes e anotou 12 gols, levantando 5 troféus do campeonato francês. Começou a carreira como treinador na base do clube francês, mas se transferiu para o Genoa. Não obteve tanto sucesso e passou pelo Spezia, mas foi no Bolonha onde a história foi escrita. Na temporada completa no comando, Thiago foi premiado como treinador do mês, tanto em fevereiro quanto março. Posteriormente, Motta conseguiu guiar o clube a uma vaga na Liga dos Campeões pela primeira vez desde 64, garantindo uma colocação entre os 5 primeiros na Série A. Em 12 de junho de 2024, Thiago Motta foi nomeado treinador da Juventus, assinando um contrato de 3 anos. Mas para você, qual jogador já aposentado deveria assumir o comando de um time brasileiro? É um bom debate, né? Muitos jogadores agora no mercado, na verdade, ex-jogadores que poderiam ser treinadores.
Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Apesar do jogador ter aquela malícia em campo, já conhecer o futebol como ninguém por ter jogado, quando vai para fora das quatro linhas, a realidade é outra. Nem todos conseguem o mesmo sucesso que tinham como atletas. E a gente relembrando, né, alguns, o Bernardo citou alguns internacionais, né, que estão no futebol internacional, mas também lembro de Rogério Ceni, que agradou tanto a torcida do tricolor e agora vive momentos diferentes em clubes os quais já assumiu no comando. E agora a bucha mesmo está nas mãos de Felipe Luiz. Ele que lute com o Flamengo sabe que não vai ter vida fácil, mas também pode fazer história se conseguir levar o Mengão para a decisão da Copa do Brasil.